Atenção, você que está me assistindo, quer ter qualidade de vida, tem que praticar atividade física. Show preguiça, sem depressão. Ai, Tati, hoje não quero. Nada disso. É importante a gente exercitar o nosso corpo. Levanto sempre essa bandeira no mulher.com e quero incentivar você de casa a praticar atividade física. Ah, mas eu não gosto de musculação, Tati. Pelo menos uma caminhada é importante você fazer de meia hora. A gente precisa, né, movimentar, circular. A gente recebe hoje com muito carinho o nutricionista clínico e esportivo, Vitor Perna. Obrigada pela gentileza da presença, Vitor. Eu que agradeço. Vitor, incentivando toda a turminha que está em casa nos acompanhando a praticar atividade física e também aquelas pessoas que já praticam, quais são os principais benefícios, na sua opinião? A atividade física é uma base nossa, né? Hoje em dia nós trabalhamos em cima de 3 pilares, que é o que nós consideramos aí a saúde, né? É a atividade física, a alimentação e o descanso. Então, se alguém aí de casa busca uma melhora na qualidade de vida, a gente tem que trabalhar a saúde e são esses 3 pontos que devem ser trabalhados. Você comentou do descanso, que é importante, né, também, o sono reparador e atividade física. Quando a gente fala em atividade física, a gente sempre pensa assim, Tati, mas o que fazer? Então, mais do que fazer, é importante você saber qual a sua postura antes e depois dessa atividade física. Nós já abordamos aqui diversas opções, né? Musculação, hidroginástica, a natação, a corrida, esclarecemos várias dúvidas. E aí muita gente questionou, Tati, mas o que eu tenho que comer antes de praticar atividade física? O que eu preciso comer depois de um treino de musculação? Durante o exercício, eu posso tomar água? Eu posso comer algum alimento? Por isso a gente convidou o Vitor para esclarecer todas essas dúvidas. Vitor, antes de qualquer atividade física, seja um treino de musculação, uma caminhada, uma corrida, uma natação, uma hidroginástica, quais os alimentos que seriam interessantes a gente consumir? Ok, primeiro ponto é comer. Né? Muita gente chega, a gente recebe pessoas aí na clínica, a grande maioria quem treina de manhã chega para treinar, não come nada, mas vai em Vitor, jejum. Vai em jejum, não dá tempo de comer. Né? Então, o que eu sempre falo, se não dá tempo, acorda um pouquinho antes, tem que comer. Né? Tá. Quando nós pensamos em atividade física, nós devemos pensar em energia. O macronutriente envolvido na energia é o carboidrato. Então, a base sempre vai ser o carboidrato, tanto no momento antes do treino, durante e depois. Né? Um atleta, a dieta dele chega até 70% do que ele come é carboidrato. Né? Então, às vezes tem aquele mito, o carboidrato engorda, né? Então, eu sempre falo, pega, por exemplo, um atleta, né? Ele vai ter um corpo muito bom, assim, esteticamente, e 70% do que ele come é carboidrato. Então, tem que parar de ter esse medo de comer o carboidrato. O que nós procuramos ingerir antes da atividade física sempre vão ser aí os carboidratos que nós chamamos com índice glicêmico baixo. Por exemplo? Primeira coisa, evitar açúcares, né? Nós sabemos aí por estudos que esses alimentos de índice glicêmico baixo, eles favorecem durante o treino uma queima de gordura maior, né? Então, por exemplo, nós trabalharmos aí com um pão integral, uma torrada integral, uma batata doce, tudo vai depender do horário do treino, né? Se a pessoa treina de manhã, ou eu treino depois do almoço, ou eu treino à noite, né? Então, tudo vai depender. Se for pela manhã, o café da manhã geralmente é uma base de um pão, né? É difícil pãozinho falar. Tá liberado. Pãozinho tá liberado. Tá. Então, é difícil a gente falar logo cedo, come uma batata doce. Então, vai depender muito desse horário do treino. Tá. Se a pessoa for treinar ou praticar alguma atividade física à tarde ou à noite, você comentou da batata doce. Por que da batata doce? E além da batata doce, quais as outras opções? A batata doce é um alimento aí de um índice glicêmico baixo, né? Então, é um alimento excelente. Se nós fizermos um comparativo, seria a batata doce e uma batata normal. Seria a mesma coisa que um arroz integral e um arroz branco. Né? A absorção dela é de forma gradativa, então ela vai te proporcionar aí, durante a atividade física uma absorção de forma gradativa e isso é interessante nesse momento.
Fora ela, se a gente pensar assim, eu treino depois do almoço, eu treino 2, 3 horas da tarde, aí a refeição pré-treino sempre fica sendo o almoço, né? No almoço a gente tem que procurar trabalhar também com carboidrato nesse momento. Uma massa, isso, o arroz integral. sempre de preferência os integrais, evitar muita carne, muita gordura, né? Seria uma base. Evitar muito líquido também antes da atividade junto com a refeição. Para quê? A absorção dessa refeição, no caso o almoço que é mais pesada, ou um jantar, alguém que treina mais à noite, para ela ser um pouco mais lenta, né? O líquido ele acaba diluindo o ácido gástrico que é envolvido ali na digestão, então a refeição fica mais pesada. Então, quanto mais preparada aí para atividade física, melhor. Qual o horário ideal, o tempo ideal desse intervalo? Alimentação e atividade física. Eu tenho que consumir esses alimentos que você sugeriu meia hora antes, 1 hora antes, 2 horas antes? Vai depender do horário de treino também. Se for refeição grande, almoço e jantar, em torno de umas 2 horas. Refeição leve, um café da manhã ou intervalos por volta de 1 hora. 1 hora antes é o suficiente. Algumas pessoas, com o corre-corre do dia a dia, a gente sabe que tem, né? A vida é corrida, são tantas coisas para a gente dar conta. Antes de fazer uma atividade física, come aquela famosa e tradicional barrinha de cereal. Então, tá ali 15 minutinhos antes, come uma barrinha. Isso ajuda? Isso é bom? Ou é ruim? É um mito? Tem que saber escolher essa barrinha também. Se for um tempo assim, eu fiz uma refeição à tarde, fiz um lanchinho com um pão integral, dali umas 2 horas, aí comer uma barrinha para ir treinar, aí acaba sendo legal. De preferência o quê? Sempre pegar a barrinha de cereal que seja a diet, que é sem açúcar, e sempre olhar lá no rótulo, né? A gente começar a aprender, pegar o costume de ver o rótulo nutricional dos alimentos, né? Então lá vai ter a fibra alimentar. Essa fibra alimentar é super importante para ter essa absorção um pouco mais lenta, né? Barrinha de cereal é interessante para cima de 2 gramas, né? A gente vai pegar algumas aí que tem 0,7. Já chegou paciente para mim trazendo, Vitor, eu achei uma barrinha que tem 0 aqui de fibra, né? Então sempre procura isso, uma barrinha que não tem açúcar e que tem uma quantidade de fibra acima de 2 gramas. Legal. Vitor, a gente falou um pouquinho, né, dessa preocupação de não fazer atividade física em jejum, mas muitas pessoas acabam fazendo. Eu gostaria de saber quais os riscos desse ato. Por que não pode em jejum? Qual a consequência para o nosso corpo? O nosso sistema nervoso, né? Sistema nervoso, cérebro e inervações, o principal substrato dele é a glicose, né? Então, se a gente vai em jejum, a tendência é que nós estamos sem o estoque energético, né? A gente sempre come para quê? Para ter a energia durante o treino. Ok, muito bem, eu não como, né? Vou em jejum. O grande problema é esse, é faltar energia, né? Para o seu sistema nervoso, que é o que comanda o nosso corpo. Então, se falta, né, o que a gente fala que a glicemia vai baixando, geralmente o pessoal de academia fala, desmaiou, vi estrelinha, visão escurecida, é devido a isso, né? Falta de alimentação, falta da glicose realmente no sangue. Então, às vezes a pessoa acha que vai fazer a coisa certa, só que acaba colocando tudo por água abaixo, né? Acaba desmaiando, dá problema lá para a professora, né? Tem que parar a aula. Então, nem sempre é aquilo que ela espera. Então, a melhor coisa é comer mesmo. Perfeito.